Oi gente, simbora começar mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que vocês costumam ver por aqui. Normalmente vocês assistem os vlogs, o meu dia a dia, a minha rotina, mas hoje eu vou trazer pra vocês a resenha do meu fogão de indução que eu comprei no início desse ano. Tem vídeo aqui no canal, se você não viu, vai lá ver, vou deixar linkado aqui. E aí, eu sempre recebo dúvidas de vocês se realmente é bom, se não é bom, se eu me arrependi, se eu não me arrependi. Na hora de comprar um fogão de indução, a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que eu vou me arrepender? É bonito, eu só vou pela estética, o que vai ser depois? As panelas são próprias, as panelas não são próprias, quais são as diferenças? As comidas que a gente faz no fogão de indução não tem o mesmo sabor que a comida feita no fogão a chama, a gás, né? Então, vou mostrar tudo isso pra vocês, a gente vai bater num papo do decorrer do vídeo. A conta de luz ficou mais alta, ficou mais baixa, o que aconteceu? Vou mostrar pra vocês também a facilidade na questão da limpeza desse cooktop. Enfim, bora acompanhar aí o vídeo, que eu espero que as dúvidas de vocês que vocês têm em relação a esse assunto se sanem, acabem a partir desse vídeo. Se ficar alguma dúvida, já te convido a colocar aqui embaixo, tá bom? E aí aos pouquinhos eu vou respondendo vocês e quem sabe se render até um próximo vídeo eu gravo pra vocês também. Então bora lá! Bom, gente, peguei a câmera aqui na mão pra mostrar pra vocês. O fogão está sujo, tá, gente? E eu vou limpar junto com vocês aqui pra vocês verem. Óbvio que ele não tá numa sujeira, assim, de né, depois de eu ter preparado um jantar. Isso aqui é coisinha boba que a gente fez ontem de lanche, tapioca. Tá vendo? Tem uns farelinhos aqui, ó, respingou alguma coisa. Mas a facilidade, gente, na hora da limpeza é a mesma. Quando a limpeza é pra uma sujeira assim como vocês estão vendo, uma sujeira leve, ou quando é uma sujeira mais pesada, é a mesma. Então vamos começar. Pra limpeza, gente, eu sempre uso uma esponjinha, sempre o lado mais, né, macio, que não arranha ali o vidro, né, do cooktop. Então eu venho aqui, um pouquinho só, uma gotinha só de detergente. Faço uma espuminha, tiro o excesso de água pra não fazer meleca ali em cima, ó. Venho aqui em cima do meu cooktop. Já falo pra vocês a respeito da marca, do modelo do meu, se eu gosto, se eu não gosto. O modelo, o link dele, eu comprei ele pela Amazon. Vou deixar aqui embaixo pra vocês também, pra quem tiver interesse em conhecer, ler lá melhor as descrições, enfim, do produto pra vocês verem tudo. E a limpeza é essa, gente, ó. Passei a buchinha e eu gosto de passar assim, ó, bem ensaboadinho mesmo. Depois eu venho com um paninho úmido, limpo e macio, tá? Tiro também o excesso de água. Venho aqui, ó, pra remover todo o sabão, porque a gente sabe que se a gente deixa sabão em vidro, ele fica embaçado, né? Enceba tudo. Então, o segredo aqui é tirar 100% do sabão. Se você passou uma quantidade grande, ó, eu podia ter bloqueado aqui, né? Agora bloqueou. Se você passar uma quantidade grande de sabão, aí você vai tirar em mais vezes o paninho com água. Aí eu sempre dou uma reforçada aqui, vou tirar de novo, ó. Dessa vez eu torci bem o pano, que é meio que já pra deixar ele seco. E olha só, já tá limpo, tá vendo? É coisa, gente, de sério, de 10 minutinhos, você nem isso, tá? Eu tô falando 10 minutinhos aqui porque tô chutando muito além. O fogão tá limpo, sem aquela coisa de ficar limpando pecinha, ficar areando uma pecinha ou outra, desencrosta, ai, entrou sujeira aqui. O cooktop, a gente já começa mostrando a melhor parte mais prática, o que mais me chamou a atenção em ter um cooktop de indução é realmente a limpeza, facilita a vida da gente e... Nossa, quem cozinha no almoço, na janta, isso aqui é uma mão na roda, porque é só você vir com um paninho úmido e acabou. Aí vocês estão vendo que aqui tem uma marca? Isso aqui é porque tá molhado, tá? Ó, é o formato das minhas panelas. Depois que ele seca completamente, ele some tudo. Aqui, ó, se você quiser, se você não for perfeccionista igual eu, aqui já tá bom. Vocês vão ver que quando secar o fogão, ele já fica super brilhante, limpinho. Só que eu gosto, gente, de depois que eu limpo, eu jogo assim, dou uma borrifadinha com Vidrex, limpa vidro mesmo, que é pra dar brilho. E aí eu venho aqui com outro paninho, esse paninho aqui é um paninho próprio pra vidro que eu tenho. E aí eu venho aqui e passo e tá pronto, gente, é isso. Ó,
viu? Quando seca ele some aquela marca das panelas. Então eu quero trazer pra vocês, dentro desse vídeo, quais são as vantagens e as desvantagens de ter um cooktop de indução. A primeira delas, vocês já viram aí, que é a questão da limpeza. Como eu falei, 5 minutos, gente, é uma bucha, é um pano pra tirar o excesso do sabão e um outro pano se você quiser dar brilho, porque se você não quiser dar brilho, você nem precisa disso. Ele já vai estar 100% limpinho. Pra gente que é dona de casa, que tem um monte de coisa, é assim, surreal, porque a facilidade é outro nível. Aí, pra não ficar só nessa puxação de saco, eu vou falar agora uma das desvantagens desse fogão, que assim, pra mim, é a maior de todas, tá? Que é a questão da panela. A gente precisa sim de uma panela que tenha um fundo especial pra você poder usar nele. O que acontece? O fogão de indução, ele tem um imã dentro dele, então ele precisa de uma panela que tenha um fundo triplo, né, que seja eu não sei dizer pra vocês se é ferro, qual que é o material ali exato, pra poder ter essa conectividade do fogão com a panela, pra ela poder começar a aquecer. Mas sim, ela tem que ter um fundo específico. Eu vou pegar uma das minhas panelas pra vocês verem. Então, olha só, essa daqui é uma das minhas, né, um dos meus jogos de panela. Quando eu fui comprar, eu não investi muito, né? Eu queria algo que fosse, assim, ok, não precisava ser a mais sem vergonha, mas eu não queria algo caro, porque eu já tava gastando dinheiro, né? Com o fogão, eu já ia gastar dinheiro com a instalação. Então, assim, eu queria algo que ali me suprisse no momento, mas que também não fosse aquela coisa, oh meu Deus, que tão caro e também tão sem vergonha pra depois eu ter que descartar. Uma dica pra vocês não errarem na hora de comprar a panela, por exemplo, se você for pessoalmente, é fácil. É só levar um imã, grudou aqui, ó, tá vendo? Ok, essa panela funciona no fogão com indução. Não grudou? Nem traz, porque não adianta. Porque às vezes tem algumas panelas que de inox, né? E aí ela tem o fundo triplo. E aí às vezes você olha, você fica naquela dúvida, será que funciona, será que não funciona? Grudou o imã, pronto, tá resolvido, vai funcionar. Não grudou, não adianta. Mas normalmente todas as panelas que funcionam no fogão de indução, ela tem alguma especificação na embalagem, numa etiqueta, falando que sim, ela também funciona no fogão a indução, tá? Então assim, ó, você consegue reconhecer por conta desse fundo aqui, que ele é todo trabalhadinho, né, pra poder induzir ali o calor e a panela ter a funcionalidade junto com o fogão. Então eu investi nesse jogo aqui, que é da marca Housecraft. Não foi uma panela cara, como eu falei, gente, eu não sei se a pronúncia tá correta, tá? Mas é isso aí. Não foi um jogo de panela muito caro, mas também não foi a mais barata, como eu falei. Existem panelas que são bem caras. E aí, assim, o meu medo maior de ter esse fogão era esse. Ah, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Minhas panelas eram novas, né? Tinha mais ou menos 1 ano. Panelas boas que eu tinha comprado. Então, o meu medo maior era esse. Tanto que na hora de comprar, eu pesquisei muito. Eu ia comprar o vidro cerâmico, que tem a mesma aparência, só que ele tem um outro tipo de sistema. Ele não precisa de panela assim. Qualquer panela que você colocar, ele vai funcionar. Porque ele tem como se fosse embaixo uma resistência que ele aquece, com panela ou sem panela. Porque ele tem embaixo uma resistência que faz o calor ali, independente da panela, sem panela, ele vai. Se apertou o botão, ele vai aquecer ali como se fosse um fogão a gás. A única coisa é que não vai ter a chama, entendeu? E aí eu já vou falar qual que é a diferença disso e um dos motivos também que eu, na minha pesquisa, né, quando eu fui comprar o fogão, eu falei, meu Deus, então é uma pulguinha atrás da orelha, ele é um pouco preocupante, tá? Então essa sim é uma desvantagem, porque você vai ter que ter atenção na hora de escolher essas panelas. Achei bonita, tá num preço bom, peraí, né? Vamos ver se realmente vai funcionar. Porque já pensou você comprar um jogo de panela e ali chegar na hora a panela não faz nada no fogão, não aquece, enfim. Aqui é como se fosse um conjunto. O fogão só funciona como se fosse não, né? É, na verdade, um conjunto que você acaba fazendo. Ela só funciona junto com a panela.
beleza? Então, pra mim, essa é uma das desvantagens, porque você precisa ter atenção, é um pouquinho mais... Se bem que, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Comprei recentemente essa frigideirinha aqui, vi, e falei assim, gente, será que é boa? Tava R$50. Olha só que gracinha, eu tava sem frigideira pequenininha assim, porque as minhas são bem maiores, pra fazer ovinho frito de manhã. E aí eu vi essa frigideirinha aqui, falei, ai, gente, vou testar. R$50. E olha só, fundinho de indução. Ótima, uma panela que não é fina, tá vendo? Não é grossa, não é muito grossona, mas também não é fininha. E ok, ó, o cabo todo maciozinho, sensacional. Agora a gente vai vendo no decorrer do tempo, né, ó, a esmaltação dela que é ok, então super legal. Uma vantagem desse fogão, sabe aquelas panelas quando a gente vai, às vezes vai fazendo fritura, enfim, o dia a dia do uso mesmo, escorre alguma coisa, vai entrando na, né, vai descendo aqui e o fogo vai queimando. Então vai acabando que acumula aquele queimadinho mais difícil na panela. Esse daqui não tem isso, porque não tem chama. Então fica mais fácil, além da limpeza do fogão, a limpeza das panelas também, porque não escurece aqui fora. Claro, né, se for uma panela com uma qualidade muito ruim, vai acontecer, né, de queimar aqui fora e aos poucos o esmalte escurecendo, porque aí já é uma questão de qualidade, não uma questão de que o fogão provoca aquilo igual os outros fogões. Se a gente não tiver cuidado ali de limpeza mesmo, vai ficando feia as panelas. Então assim, já vamos desmistificar que as panelas para fogão de indução é cara. Não é cara, ó, R$50 essa frigideira aqui e o fundo dela, ok. Na minha opinião, o ponto negativo em relação às panelas é mais mesmo uma questão de atenção. Porque se você pesquisar, a internet está lotada de preço, variedade de produto para você poder comprar que te atende melhor, tanto aqui, né, como em qualidade. Agora vamos para uma vantagem desse fogão maravilhoso, que é o que? A rapidez na hora de cozinhar. Gente, ele é muito rápido, muito prático. Ele ferve a água assim em questão de minutos, sério mesmo. Eu tenho essa chaleira, que ela é 2 litros e pouco, 2 litros e 700, tá? Quando eu vou ferver água, eu não costumo lotar ela, mas eu costumo colocar ela aqui, ó, na altura do biquinho dela. Deve dar mais ou menos 1 litro, 1 litro e meio. Mas assim, gente, é muito rápido na hora de ferver. É muito, assim, coisa de minutinhos, ferver 1 litro de água, o que demoraria, né? Super num fogão convencional, ele tem, assim, muita agilidade. Aí, eu já trago o quê? O ponto positivo, né? Que é a rapidez pra você fazer uma comida. Se você não ficar de olho, você queima, assim. Nas minhas primeiras vezes, gente, sério, eu queimei arroz, eu queimei feijão. Até hoje, a minha gema do ovo, se eu pisco, se eu vou até a geladeira, eu já perdi o ponto. Eu gosto, particularmente, da gema bem molinha. Se eu for até ali, acabou. Eu tenho que ficar de olho aqui, porque é muito rápido mesmo. Junto com isso, eu já trago uma desvantagem desse tipo de fogão aqui, que é o quê? A conta de luz. No meu caso, falando por mim, no primeiro mês deu uma diferença de R$30 na conta de luz. Mas hoje em dia, que a gente não tá usando a nossa torneira elétrica, que por sinal a gente fez, né, a instalação do cooktop e a instalação do aquecedor elétrico para a torneira aqui da cozinha junto, né? A gente aproveitou o profissional que veio fazer e já fez uma coisa só. Naquele período ali tava frio, né? A gente colocou aqui, era mês de março, abril, na época tava friozinho. E aí a gente, com a torneira quentinha, aquela coisa confortável, né, pra usar ali, pra fazer o dia a dia, lavar uma louça, enfim. A gente usava muito a torneira com a água quente. Então, assim, eu acredito que a junção dos dois deu essa alta aí na conta de luz. Mas eu juro pra vocês que eu tava esperando assim, tipo, a conta de luz subiu uns R$100 e não foi isso que aconteceu. Isso no primeiro mês, tá? Eu digo primeiro mês, não é tipo instalou e a gente já viu a diferença, não. Eu esperei dar um mês certinho, né? Chegou a conta de luz, a gente viu e aí a gente pegou na próxima, né? Então a gente pegou o mês inteiro dela pra ter realmente certeza se ia dar diferença. Nesse primeiro mês, como eu falei, deu essa diferença de R$30 pra mais. Depois, nos outros meses, a diferença ficava oscilando entre 10, 15 reais.
Então assim, pra gente não mudou muito. Se você vai ter um fogão elétrico, automaticamente, se o seu fogão é a gás, você também vai ter uma diferença na conta de gás, né? Porque você vai deixar de usar um pra usar o outro. A gente sabe que o gás é mais em conta, se bem que hoje em dia tá tudo uma loucura, gás, luz, água, tá tudo um absurdo, né? Então assim, pra gente aqui, em relação à conta de luz, a gente não sentiu diferença. Não sei na sua cidade como é que funciona, então pode ser que aí sim seja um ponto negativo, dependendo de como que é. Se você, por exemplo, trabalha fazendo lanche, comida, bolo, doces, e você usa muito, né, a chama do fogão, pra você vai sentir diferença com certeza. Então esse seria um ponto negativo. Pra mim, eu nem vejo assim como ponto negativo, porque como eu falei, a gente quase não sentiu diferença. Então aí a gente já fica naquelas, né? O ponto positivo, a velocidade, e o ponto negativo, a conta de luz. Que aí eu acho que a gente acaba que tira o ponto negativo, porque como o fogão, ele é rápido, né? Você faz um arroz muito rápido, você ferve uma água muito rápida, você vai fazer, a não ser pressão, né? Que aí é mesmo tempo de cocção ali, que aí você fica de olho ali. Então não tem muito como por esse lado. Mas pro dia a dia, comida básica, fritar um bife, fritar um ovo, ferver uma água, cozinhar um macarrão, fazer um molho, gente, é muito rápido mesmo. Então eu acho que é por isso também que a conta acaba nem ficando tão cara. Então fica meio que elas por elas, sabe? Aí você fica mais mesmo com a vantagem da rapidez na hora de cozinhar ali pro dia a dia. Com essa questão da velocidade, né, você vai falar assim, ah, Jéssica, então eu vou queimar tudo. Não, gente, você tem aqui, eu vou mostrar pra vocês agora, eu vou virar a câmera, que você tem a opção, né, normalmente o fogão, como que você coloca? Tem o fogo alto, fogo médio e fogo baixo. E ali dentro, né, daquela bolinha, você vai regulando de acordo com como você quer. Aqui não, você consegue ter mais precisão no que você vai fazer. Se você quer uma temperatura mais lenta, você tem no meu, né, no modelo do meu fogão, eu tenho 9 níveis de temperatura. Eu tenho do 1 ao 9 e tenho ainda o botão turbo. Deixa eu virar pra vocês que aí acho que vocês vão ver melhor. Então aqui eu tenho, ó, o botão turbo, continuar e pausar, timer. Aqui eu tenho, né, a indicação da boca que eu quero acender. A gente tem aqui, igual todos os fogões, a gente tem fogo alto e fogo baixo. No caso, vamos dizer assim, que aqui é uma boca grande e uma boca pequena. Uma boca grande e uma boca pequena. Aí eu consigo ter a opção de usar turbo, ó, indução turbo em todas, né, elas. E aí a gente voltando pro assunto de você ter mais precisão, né, na hora de você cozinhar. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, liguei o meu fogão. Ah, eu queria muito que focasse, mas eu acho que vai ser difícil. Liguei o meu fogão. Ele não vai ligar, tá, gente? Porque tá sem panela aqui. Mas tá vendo que ele fica piscando? Eu venho aqui, ó, e eu subindo e deslizando o dedo aqui, ó, eu tenho como que eu quero, a temperatura que eu quero que ele fique. Se eu descer até o 0, ele desliga. Então, dentro desses níveis ali, eu consigo conciliar. Se eu quero, por exemplo, é um alimento, eu quero fazer um preparo, que é um prato que eu quero fazer em cozimento lento. Eu quero que ele devagarzinho vai soltando o sabor. Então, eu consigo fazer esse cozimento lento aqui. Basta eu colocar o 2, o 3, igual quando eu vou fazer arroz. No começo eu queimava muito, porque eu deixava no 5. Hoje eu já sei, eu faço no 4, né? E eu programo aqui, então não queimo mais o meu arroz. Chega de comida queimada. Então a gente vai entendendo. Se eu quero fritar uma carne, que eu gosto de, sei lá, deixar ela bem douradinha, e aí depois eu abaixo, né? Então o que eu faço? Eu coloco no turbo. No 9 eu ainda consigo aumentar pro turbo. Então ainda fica mais forte do que o turbo. Então você tem precisão, sabe? Eu quero selar uma carne, eu quero que seja rápido. Você consegue. Isso aí é incrível, gente. Eu adoro. Pra mim, que gosto, por exemplo, da carne bem douradinha, eu consigo isso muito rápido mesmo, é ótimo. Aí voltando na questão da eletricidade, pra mim uma das desvantagens é porque esse fogão aqui só encontra 220. Dentro da minha pesquisa que eu fiz, pelo menos o que eu vi foi isso, tá, gente? 220 e só. Né, você não tem dele 110. Aqui na minha cozinha eu já tinha uma tomada, né, 220. A única coisa que a gente fez foi, quando a gente chamou o profissional pra vir fazer a instalação, ele falou que o fio que tinha aqui era um fio que não era muito apropriado pra esse tipo de fogão, que ele era um fio mais fino. E aí, pra
ter mais segurança, né, pra não ter preocupação de derreter o fio ou não, seria legal a gente trocar, né, a bitola que chama, a grossura do fio. Então a gente comprou um fio mais grosso, ele veio, fez a instalação, tudo. Então assim, é um pouco chatinho. Se você tiver entendimento, você mesmo consegue fazer. Agora, se você não tiver entendimento, eu super aconselho você contratar um profissional pra vir, né, instalar tudo certinho, direitinho, pra você depois lá na frente não se arrepender. Tem marcas desse tipo de cooktop que eles mandam, né, o profissional da própria empresa pra vir instalar pra vocês. Só que assim, a instalação é a ligação dele, não é passar fio, não é nada, tá? Por quê? Porque ele não tem tomada, né? Ele não tem o pininho que você conecta na tomada e ligou, acabou. Não, eles são os fios que você tem que conectar um com o outro. A ligação é como se fosse uma ligação direta, tá? Então, esse pra mim é um dos pontos mais chatinhos, porque não é algo simples, né? É algo que a gente precisa se preocupar ali com a instalação. É um ponto negativo pra mim. E agora vamos falar de mais um ponto positivo, né, desse fogão, desse cooktop. Que assim, esse ponto positivo, ele é nítido, ele tá ali estampado na cara, que é o design, a beleza, o quanto a cozinha fica clean com ele, o quanto fica bonita a cozinha. E eu vou virar aqui a câmera de novo pra vocês verem mais um pouquinho, e aí eu já falo um pouco do modelo, né, desse cooktop aqui que eu escolhi. Olha, gente, super clean, combina com tudo e qualquer coisa, a cozinha fica super moderna. Aí você olha assim e fala, é uma placa de vidro. E realmente é uma placa de vidro. E só que não, é um fogão também. Então fica super limpo aqui o ambiente, né? Você olha, fica um ambiente moderno. Ai, eu acho perfeito, gente. Eu sou meio suspeita pra falar, porque realmente eu sou apaixonada no meu fogão. Aí eu fiz um cantinho aqui todo branquinho também, né? Enfim, pra ficar arrumadinho. E aí o modelo do meu, deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês, é Philco, tá? Esse modelo é o modelo da Philco, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link dele. Eu comprei pela Amazon e quando eu comprei tava mais caro, tá? Que eu já andei pesquisando. Sempre tem meninas que me pedem lá pelo Insta, então eu sempre fico indo atrás do link dele pra vocês, né? Pra mostrar qual que é o fogão. E eu vi que ele está num preço bem abaixo do que eu comprei. Já mostrando ele, a gente já vai falar de mais um ponto negativo, já que eu toquei no assunto do valor, né, que eu paguei. A gente sabe que é bonito, tem um design incrível e tudo que é muito bonito, às vezes você chora na hora de pagar. Então, os preços desse tipo de fogão aqui, eles não são baratos, tá? Eu procurei né, pesquisei bastante antes de comprar, e aí eu comprei um que tem um valor intermediário. Ele tem aqui, ó, o meu é 4 bocas, né? Ele tem essas funções turbo, que eu já mostrei pra vocês um pouquinho. Tem alguns que ele tem um desenho aqui que você pode usar, ele é inteiriço aqui, então você pode usar como uma chapa. Tem uns que tem a quinta boca aqui. Então assim, é questão mesmo de pesquisar, de gosto. Eu procurei uma marca que fosse me oferecer conforto caso eu precisasse de assistência, tá? Então assim, Philco, comprei, que é uma marca super conhecida. Não, por enquanto não tenho nada pra reclamar, bem pelo contrário, adoro. E é isso, gente. Então, se vocês forem comprar, se você estiver em busca, pensa não só no preço agora, vou comprar o mais em conta, só porque eu quero ter. É legal, né, porque a gente economiza, mas aí a gente já tem que pensar a longo prazo. Se você precisar de uma assistência, será que você vai ter? Então, eu pensei nisso, pensei numa assistência, né, caso eu tenha algum problema. Eu espero não ter, porque como eu falei, não é muito barato, né? Então, é isso, um ponto negativo pra essa belezura toda, né? Que o ponto positivo é o design, a beleza, é tudo isso. E aí um dos pontos negativos também é o preço, porque não é um fogão barato, não é um cooktop. Eu preciso parar de falar fogão, porque isso aqui não é fogão, é um cooktop. A gente sabe que não é barato, então esse é um dos pontos negativos desse cooktop. Junto com essa questão de você escolher um modelo, uma marca, é muito legal vocês lerem na hora de comprar o que esse fogão te oferece, né? É só a questão do preparo ou ele é um fogão mais inteligente, mais moderno, que ele te oferece itens a mais. Por exemplo, esse meu aqui, naquele meu botãozinho timer que eu mostrei pra vocês, eu consigo deixar a panela aqui em cima do fogão, coloco a temperatura que eu quero e aí deixo ela aqui cozinhando, programo com um tempo e vou buscar a Lorena na escola. Faço isso sempre, gente, dá super certo.
Porque ele é um fogão inteligente, então eu programo, ele desliga na hora ali que eu coloquei pra desligar, e aí o arroz tá pronto. Sempre faço isso aí, mas é sempre mesmo, tá, gente? Quase, praticamente que todos os dias, quando eu vou buscar a Lorena e eu esqueci de fazer a comida antes, então eu quero acelerar o processo, enquanto eu vou, o arroz fica fazendo. Então, tipo, pra que a panela de arroz? Um item a mais, já que você tem um fogão, entendeu? Você consegue ali aos pouquinhos ir eliminando coisas pra ter uma só que também funciona da mesma forma. Então essa também é uma vantagem, né? Também é a praticidade de você ter o fogão que tá te ajudando ali. Não é apenas o fogão que eu preciso colocar a comida e ficar em cima, não. Se for um alimento que você não precisa ficar mexendo, como o arroz, colocou água no feijão, colocou os temperos tudo ali, ele só precisa apurar, engrossar. Então tampa a panelinha, coloca o tempo, 10 minutinhos, isso aqui tá bom. Então coloca lá os 10 minutinhos, ele vai te ajudar. Pra mim esse é um ponto positivo, assim, absurdo. É uma das vantagens que eu super uso nesse fogão. Agora chegou um momento, gente, que eu já não sei mais o que falar mal desse fogão. Então vamos lá. Tirando as panelas que precisam ser a panela com fundo específico, a questão da energia, a questão da instalação, a questão do preço, eu não sei mais o que falar desse fogão. Ah, lembrei de um, gente. Se acabar a luz, acabou, menina. Aí você liga e pede a pizza, porque ele é elétrico, então não tem outra história. Quantas e quantas vezes eu já terminei, né, tô fazendo a comida, a luz acaba. O que eu faço? Coloco a velinha em cima da pia e continuo. Vida que segue, jantar à luz de vela mega chique e vida que segue. Mas aqui nessa situação não, gente. Você tampa a panela, espera esfriar, bota na geladeira e pede a pizza, porque não vai ter outro jeito. Fogão de indução só funciona com energia. Então esse é um ponto negativo. Mas assim, se você for parar pra pensar, é um ponto negativo bem, né, bem ali solto no ar. Porque, graças a Deus, tirando as últimas chuvas que tivemos aqui em São Paulo, que ficou um monte de gente sem energia sei lá quantos dias, nesse caso eu ficaria aqui em casa, se tivesse acontecido aqui em casa, eu ficaria sem cozinhar durante todos esses dias, porque fogão de indução, né? Mas como é algo que a gente, graças a Deus, não acontece sempre, é uma coisa que talvez nem entre como ponto negativo, porque, né, uma vez na vida e outra sei lá quando. Mas os pontos positivos não param de vir na minha cabeça. Outro ponto positivo, que assim, lembra que eu comentei com vocês sobre o fogão de indução e o fogão de vidro cerâmico, que foi na época que eu comecei a pesquisar e eu vi que o fogão de vidro cerâmico, a diferença de preço é absurda, tá? É bem mais barato do que o de indução. Aí juntou que eu poderia usar qualquer tipo de panela. Eu falei, gente, eu vou no vidro cerâmico. Coloquei no carrinho, comprei e aí continuei a minha pesquisa. No mesmo dia eu fui e li um comentário sobre a conta de luz. O fogão vitro cerâmico, ele puxa bem mais do que o de indução, justamente pelo tempo, porque o indução, ele é muito rápido. Então, você vai levar menos tempo para cozinhar, automaticamente você vai gastar menos energia. O vitro cerâmica não. Além dele ser uma resistência, que ele aquece, ele puxa muita energia, ele demora, né? Ele demora pro preparo ali, então você gasta mais energia. E aí outra coisa que me chamou a atenção quando eu fui escolher o vitro cerâmico foi todo mundo falando que tem que tomar muito cuidado com criança, porque ele, eu vou colocar uma foto aí pra vocês verem, ele fica com aquela resistência até vermelha em cima do fogão e ele demora um tempão pra esfriar. Eu vou virar aqui de novo pra mostrar pra vocês e vou colocar uma panelinha aqui pra vocês verem. Aproveitando que eu vou colocar aqui pra vocês verem, já vou falar desse tapetinho aqui. Vou deixar pra falar depois, explicar melhor pra vocês depois. Então, ó, coloquei aqui, tá? Tá tudo apagado ainda. Vou usar minha chaleirinha pra mostrar pra vocês. Vou ligar. Essa aqui é a boca de baixo, né? Que é a que eu coloquei pra ligar. E aí, ó, ele fica piscando até ele entender que realmente é o nível que você quer da temperatura, nível 5. E aí aqui ele já tá funcionando, tá? Então, assim, se eu tiro a panela daqui, fico olhando aqui, ó. Vocês, ó, tá vendo que ele fez um desenho aqui, ó, um tracinho embaixo, é como se fosse o fogão, a base. E esse quadradinho aqui, esse desenho aqui, que parece uma panelinha, é realmente como se fosse a panela. Então aqui ele tá me avisando que está sem a panela. Então, por exemplo, veio alguma criança, botou a mão aqui, óbvio, né? Ele esquenta muito rápido. Então, se a criança colocar a mão aqui, pode ser que ela se queime, porque acabou de sair daqui. Só que aquela coisa,
você tirou daqui porque não tem botão, não tem nada, não tem chama, você tirou a panela e esqueceu de desligar o fogo que não é fogo, enfim, o funcionamento do cooktop, ele automaticamente, ele desliga depois de um tempo que você tirou a panela daqui. Aqui, ó, começou a aquecer, mas ele também esfria super rápido. Aí tudo mancha também, tá, gente? Que é vidro, né? A gente já sabe. Ó, parou de piscar, tá vendo? Então aqui ele já desligou. Se eu parar de falar, vocês vão ouvir a ventoinha que tem nele. Com um tempinho também que a gente, né, deixa ele desligadinho, essa ventoinha dele para de funcionar e tá tudo certo, né? Ele faz esse barulhinho, que acredito que seja para resfriar ali por dentro, enfim, quando tá funcionando, e aí ele já desligou. Então, assim, ele é super seguro. Um outro exemplo, quando eu tava pesquisando sobre, né, esse cooktop de indução, eu via que muitas pessoas falavam que queria esse tipo de fogão aqui, compraram, né, porque tem um filho muito danado, a filha é arteira, gosta de mexer em tudo, então vinha com a mãozinha e ligava. Aqui, ó, tá ligado, né, eu não bloqueei, então se eu vim aqui, ó, e eu apertar aqui qualquer coisa, ele liga. Só que como não tem panela nenhuma, ele desliga, e se eu não coloquei panela, ele não liga, então automaticamente ele não aquece. Eu posso ficar com a minha mão parada aqui, ó, e ele não aquece. Óbvio que se você colocou a panela aqui e ele ligou, ele vai aquecer. Então tem um tempinho ali pra resfriar e aí tudo certo, tá? E aí ninguém se queima nem nada. Então aqui, ó, vou desligar. Ah, tem uma criança danada. Vou deixar assim, qualquer criança pode vir aqui e apertar. Não vai aquecer, como eu falei, né? Só aquece com a panela. Mas eu tenho aqui a minha travinha de segurança, que eu tocando, ó, já acendeu aqui, que já está bloqueado. Então, eu posso vir aqui, ó, apertar, fazer o que eu quiser, ó. Tá vendo? Ó, não foca, né, gente? Não liga, a não ser que eu fique aqui alguns segundos segurando. Aí sim, aí desbloqueou e aí eu consigo ligar. Então, mais um ponto positivo para esse cooktop de indução, que é referente à segurança, né? Questão ali de criança, às vezes até a gente mesmo, como ele é um fogão, né? Como ele é um cooktop que ele não tem boca, ele passa muito a impressão de que ele é apenas ali um vidro, um apoio, uma mesa. Então você pode vir aqui sem querer, sei lá, e se queimar. Então ele resfria aqui a tampa dele, né, a base dele, muito rápido. E é como eu falei, tem o botão ali de bloqueio pra não acontecer nenhum incidente. Ó, ele acabou de desligar a ventoinha. E você ter essa garantia de que ninguém vai mexer, ninguém vai ligar por acidente, tá? Então, mais um ponto positivo. Eu tinha mostrado pra vocês, né, esse tapetinho aqui, que eu, Jéssica, preferi comprar. Tem gente que não usa, mas durante as minhas pesquisas eu vi que muita gente que tem um cooktop, a gente pode até falar que é um ponto negativo. Fala que com o tempo a panela ali na hora do movimento, de mexer o alimento, do preparo, acaba começando a arranhar, né, o cooktop, e aí as pessoas ficam tristes, comentam: ah, eu adoro meu cooktop, a única coisa ruim, ó, é que acaba que as panelas arranham. Quando eu vi isso, eu falei, não, deve ter um jeito, né? Aí eu comecei a pesquisar proteção para cooktop, não sei o que. Aí vieram tapetinhos de silicone. Tem alguns que são bem caros, esse aqui eu paguei bem baratinho, tá me servindo assim, pitel, perfeitamente. Comprei na Shopee, os 4 eu comprei por R$40 na época, mas eu já passei link dele pra algumas seguidoras e eu vi que aumentou um pouquinho, mas é questão de R$5, R$6 que aumentou, tá, gente? Então, assim, super baratinho, ó, um siliconezinho mesmo, meto debaixo da água ali, lavo quando eu vejo que sujo, super prático, não tem dor de cabeça nenhuma. E eu uso isso aqui, então fica como um bônus aí, uma dica sobre esse tapetinho. E aí fica como um ponto negativo, então, a questão da panela arranhar o vidro, né? Pra quem tem mesa de vidro sabe como que é. Às vezes alguma coisinha raspa ali, a gente na hora não vê, arranha. Imagina um cooktop onde você tá ali diariamente mexendo a panela, pode ter algum movimento, né? E realmente arranhar. Então eu preferi comprar esses tapetinhos aqui, tá? Então, super baratinho eu paguei. E o meu, vocês viram, não tem um arranhado, tá perfeito. Parece novo meu cooktop.
Outra vantagem que eu preciso falar pra vocês. Aqui eu tenho a minha porta, né? Não vamos olhar as roupas no varal, as aniversariantes ali. E aqui tem a minha lavanderia, então eu sempre deixo a janela bem aberta pra secar roupa, ventilar a casa, todas aquelas coisas. E às vezes quando tava aquele calorão, gente, eu tava cozinhando aqui, suando, e eu tinha que fechar porque senão o fogo apagava. Como não temos fogo, a gente pode cozinhar com a janela escancarada, o ventilador virado, do jeito que for, que você vai continuar fazendo o seu alimento ali, fazendo a comida, e não vai interferir em nada. O vento, o ventilador, ar-condicionado, qualquer coisa que você quiser ligar, você pode ligar, porque é mais um ponto positivo. Não tem chama, não tem risco de apagar, não tem nada disso. E isso aí, gente, parece bobo. Ai, gente, mas que bobeira, tá preocupada com o vento em apagar. Gente, mas nos dias de calor como tá fazendo agora, eu cozinhar com isso aqui escancarado, o calor da panela subindo e isso aqui batendo uma brisa em mim, gente, é a melhor coisa que tem. Então, mais um ponto positivo pra esse cooktop. Vocês estão vendo que, assim, talvez vocês podem olhar e falar assim, ah, mas ai, gente, que bobeira. É mais mesmo pela questão do visual, da facilidade da limpeza, pode ser também. Só que durante o dia a dia, assim, que você vai convivendo e usando, você vai falando, cara, olha, se fosse outro fogão, eu não teria essa vantagem. Então é coisa que a gente vai pesando mesmo no decorrer dos dias. E assim, hoje eu olho e falo, gente, como é que eu fiquei sem essa benção aqui? É maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ah, lembrei de um ponto negativo. Se você gosta de fazer comida assim mais elaborada, gosta de flambar a comida, né? Colocar lá colocar o conhaque na carne pra fazer o seu estrogonofe flambado, não sei o que, e subir aquela chama bonita, aí não vai rolar, né? Porque não tem chama, como que você vai flambar? Esquece essa opção aí. Eu aqui não me importo com isso, apesar de cozinhar, fazer uns negocinhos mais diferentes, eu gosto muito, mas é uma coisa que não, pra mim não, realmente não faz diferença, tá? Então se você gosta de flambar, aí também não vai rolar. Vou responder uma coisa que muita gente me pergunta, né, pelo Insta. Já tiveram pessoas que me perguntaram aqui pelo canal também. Já ele faz barulho? Vocês ouviram o barulho dele, é uma ventoinha que durante o funcionamento aqui, na hora que a gente liga, ele começa a rodar pra resfriar ali os fios por dentro, enfim. Mas nada absurdo, nada que você fala, ai, que barulho insuportável, não. Desligou? Acho que deve dar uns 4 minutinhos ali, ou nem isso. A ventoinha já desliga, então não faz barulho, é super tranquilo, tá? Um mito, gente, o mito mais doido que eu já ouvi a respeito deste cooktop aqui, que quando eu tava pesquisando, eu vi as pessoas falando nos comentários, eu falava, gente, que loucura, será? Muda o sabor da comida? Não, gente, não muda o sabor da comida, tá? Comida é comida. Arroz vai ter gosto de arroz, a carne vai ter o gosto da carne, o frango vai ter o gosto do frango. Se você colocar sal, vai ficar bom. Se você não colocar sal, vai ficar insosso. Comida é comida, né? A panela tá ali com a comida dentro e você vai preparar a comida. Não é o cooktop que vai preparar, ele só vai te dar ali o calor pra você, né, mostrar o seu talento. Então, gente, se vocês lerem por aí, muda o sabor? Não, gente, não muda. Então isso é mito, tá? Não diminui, não aumenta, não altera, não melhora o sabor da comida. Quem vai dar o toque especial aí na sua comida é o seu tempero, é você, e o fogão só vai te auxiliar pra cozinhar essa comida. E aí, com tudo isso, minha gente, o que eu quero falar pra vocês é, se você tá pesquisando aí, né, pra comprar o seu cooktop de indução, olha, eu vou te falar, compra. Compra, porque assim, vocês viram aí, eu fiquei caçando, tirando suco do limão que já tá mais do que espremido pra achar pontos negativos do fogão. Claro que pontos negativos, tudo e qualquer item que a gente compra pra casa, a gente sempre vai achar alguma coisa, porque, né, são questões de facilidade, gosto, etc e tal. Mas assim, pra mim aqui, facilitou demais a minha vida referente ao tempo de preparo, a eu ir buscar e o fogão ficar aqui, ele programadinho, desliga sozinho a comida, na hora de limpar a cozinha. Então, facilidade na hora de limpar, facilidade e rapidez na hora de preparar, design bonito, moderno. Gente, é muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Então, se você tá muito querendo,
eu acho que você deve realizar aí essa sua vontade. Mas, gente, eu vou deixar link de tudo pra vocês, tá? Vou deixar o link do fogão, link dessas minhas panelas, link do meu jogo, desse aqui da Brinox, que aí depois eu comprei um outro jogo, comprei essa chaleira, que é a mesma linha, chama Botânica da Brinox. Vou deixar tudo pra vocês, tá? O link dos tapetinhos, enfim, tudo, olhem aí na descrição. Então, assim, eu esperei, né? A gente começou a usar em abril esse fogão, né, o cooktop, e a gente tá em novembro e eu tô vindo falar pra vocês só agora, justamente pra eu ter um pouquinho mais de, sabe, tempo pra realmente sentir se eu me arrependeria, se eu não me arrependeria, se a conta de luz foi lá em cima ou não foi. Eu falei, eu preciso ter um pouquinho mais de propriedade pra falar sobre, né, o cooktop. E hoje é isso, gente. Hoje eu tô super satisfeita, mega feliz, amo o meu cooktop. Foi a melhor escolha que eu fiz, referente à marca Philco, esse modelo que eu comprei também, eu não vou lembrar de cabeça o nome do modelo específico, mas tá aqui embaixo. Também não me arrependi, amei. Então, assim, só elogios. Eu espero ter sanado todas as dúvidas de vocês. Se ficou mais alguma coisa, deixa aqui, que, né, depois eu venho ler tudo, responder vocês. Qualquer coisa, se ficar muita coisa, eu faço até um outro vídeo. Se vocês quiserem ver, tem vários vídeos aqui no canal de vlog do meu dia a dia, onde eu mostro sempre uma receita sendo feita, né? Tem muita receitinha aqui. Assiste os vlogs que vocês vão ver o fogão aqui, né? O cooktop em funcionamento mesmo, no dia a dia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado a você se você tá procurando aí um fogão, um cooktop de indução pra comprar. É isso, espero ter te ajudado. Curte, se inscreve que me ajuda muito. Um beijo bem grande, até o próximo vídeo e tchau!